Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre a filosofia. No primeiro momento, nós trabalhamos o pensamento mítico, a relação entre mito e realidade, e agora passamos a tentar pensar nós, enquanto seres humanos, a partir do pensamento racional. Os campos de investigação da filosofia, eles estão divididos em 4 períodos. E por que a filosofia grega? Porque não há dúvida de que a filosofia é grega. E, enquanto tal, somos herdeiros do pensamento filosófico. O primeiro período é o período pré-socrático cosmológico, que vai do século VII até o século V a.C., onde a filosofia se ocupa com a origem do mundo e as causas das transformações na natureza. O período socrático antropológico, que vai do século V e todo o século IV a.C., investiga as questões humanas, a ética, a política, os valores, as relações sociais, as relações afetivas e as técnicas. Aí vemos o período sistemático, o período talvez considerado mais importante, porque busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado sobre a cosmologia, que está relacionada aos pensadores pré-socráticos, e a antropologia, relacionada ao período socrático, procurando mostrar que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico, desde que as leis do pensamento estejam estabelecidas para oferecer os critérios da verdade e da ciência. É a partir daqui que, séculos depois, ocorreu o desenvolvimento da ciência. O período helenístico culmina com a decadência da civilização grega e romana e ficou conhecida como período helenístico ou greco-romano. Helenístico porque os gregos eram conhecidos como helenos, que vai do século IV a.C., 3 a.C., desculpem, até o século VI depois de Cristo. A filosofia se ocupa, sobretudo, com as questões da ética, do conhecimento humano e das relações entre o homem e a natureza e de ambos com Deus. Continuando a nossa caminhada filosófica, nós temos aí agora, de forma sistemática, o período pré-socrático ou cosmológico, onde as principais características da cosmologia são explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza. A filosofia explica a origem e as mudanças dos seres humanos. Afirma que não existe criação do mundo. Isto significa que
o mundo ou a natureza é eterno e que no mundo ou a natureza tudo se transforma em outra coisa sem jamais desaparecer. Embora a forma particular de uma coisa desapareça com ela, mas não sua matéria. O fundo eterno, perene, imortal, de onde tudo nasce e para onde tudo volta, é invisível para os olhos do corpo e visível somente para o olho do espírito, isto é, para o pensamento. O fundo eterno, perene, imortal e imperecível de tudo, de onde tudo brota e para onde tudo retorna, é o elemento primordial da natureza e chama-se physis, que significa fazer surgir, nascer, produzir. A physis é a natureza eterna e em perene transformação. Embora a physis seja imperecível, ela dá origem a todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo, seres que, ao contrário do princípio gerador, são perecíveis ou mortais. A physis, o princípio gerador de tudo, é imortal e as coisas físicas são mortais. Afirma também que todos os seres, além de serem gerados e de serem mortais, são seres em contínua transformação, mudando de qualidade. O branco amarelece, a cinzenta enegrece, o negro acinzenta embranquece. Portanto, o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. A mudança chama-se movimento, e o mundo está em movimento permanente. A natureza é mobilidade permanente. E o movimento do mundo chama-se devir. Continuando ou reafirmando, a mudança chama-se movimento e o mundo está em movimento permanente. A natureza é mobilidade permanente. O movimento do mundo chama-se devir e o devir segue leis rigorosas. Continuando, o movimento do mundo chama-se devir e o devir segue leis rigorosas que o pensamento conhece. Essas leis mostram que toda mudança é passagem de um estado ao seu contrário, dia, noite, claro, escuro, quente, frio, alegre, triste, bonito, feio, alto, baixo, longe, perto, quantidade, qualidade e assim sucessivamente. Assim, o devir é a passagem contínua de uma coisa ao seu estado contrário, e essa passagem não é caótica, pois obedece a leis determinadas pela physis ou pelo princípio fundamental. Afirma também que
Todos os seres, além de serem gerados e de serem imortais, são seres em contínua transformação, mudando de qualidade, repetindo, o branco amarelece, acinzenta, enegrece, o negro acinzenta, embranquece. Portanto, o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. A mudança chama-se movimento, e o mundo está em movimento permanente. A natureza é mobilidade permanente. O movimento do mundo chama-se devir, e o devir segue leis rigorosas que o pensamento conhece. Essas leis mostram que toda mudança é passagem de um estado ao seu contrário, como falei anteriormente. Dia, noite, claro, escuro, quente e frio. O devir é a passagem contínua de uma coisa ao seu estado contrário, e essa passagem não é caótica, mas obedece a leis determinadas pela physis ou pelo princípio fundamental do mundo. O segundo momento é o momento da filosofia como antropologia. Antes de falarmos de Sócrates, nós devemos falar dos sofistas, pensadores que tinham uma excelente retórica, uma excelente argumentação, mas destituída, na maioria das vezes, de fundamento, de conteúdo. Os ensinamentos dos filósofos cosmologistas para os sofistas estavam repletos de erros e contradições e que não tinham utilidade para a vida da polis. Ensinar a oratória e a retórica aos jovens, com que objetivo? Para que fossem bons cidadãos. E a técnica utilizada pelos sofistas é a arte da persuasão. Técnicas para ter fortes argumentos a favor ou contra uma opinião e ganhassem a discussão. Sócrates criticava os sofistas, afirmando que estes corrompiam o espírito dos jovens, pois faziam o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade. Para Sócrates, a educação antiga do guerreiro belo e bom já não atendia às exigências da sociedade grega. Para Sócrates, os filósofos cosmologistas defendiam ideias tão contrárias e contraditórias entre si que também não eram uma fonte segura para o conhecimento verdadeiro. Sócrates propunha que antes de conhecer a natureza e a arte da persuasão, cada um deveria primeiro e antes de tudo conhecer-se a si mesmo. É a máxima que está no portal do oráculo de Delfos, o conhece-te a ti mesmo. O período socrático ele é antropológico, pois está voltado para o conhecimento do homem, particularmente de seu espírito e de sua capacidade para conhecer a verdade. O retrato de Sócrates, através de Platão, nos mostra o seguinte: Sócrates fazia perguntas sobre as ideias, sobre os valores,
nos quais os gregos acreditavam e que julgavam conhecer. Por exemplo, o que é a justiça, a coragem, a beleza, a amizade? As perguntas de Sócrates deixavam os interlocutores embaraçados, irritados, curiosos, pois quando tentavam responder ao célebre o que é, descobriam surpresos que não sabiam responder e que nunca tinham pensado em suas crenças, seus valores e suas ideias. E também que não sabiam responder e que nunca tinham pensado, novamente repetindo, em suas crenças, valores e ideias. Sócrates, como falei anteriormente, estabeleceu a máxima: eu só sei que nada sei. Eu só sei que quanto mais eu sei, só sei que nada sei. A consciência da própria ignorância é o começo do processo do filosofar. Sócrates procurava a definição daquilo que uma coisa, uma ideia, um valor é verdadeiramente. Procurava a essência verdadeira da coisa, da ideia, do valor. Procurava o conceito e não a mera opinião que temos de nós mesmos, das coisas, das ideias e dos valores. Pensem na situação que nós estamos vivendo hoje. Estamos sendo bombardeados pelas chamadas fake news, que são veiculadas nas redes sociais como verdades absolutas e como verdades que são inquestionáveis. E as fake news têm feito um mal muito grande para a humanidade. Nós estamos, pelo menos em teoria, num final de pandemia que matou milhões de pessoas. Só no Brasil foram 654 mil. E o mundo todo está no movimento, tem um movimento chamado antivacina. E além de criar factoides sobre as consequências nefastas da vacina. Então, quando forem compartilhar alguma notícia, alguma ideia ou algum pensamento, pensem antes de fazer isso, porquanto você pode estar compartilhando uma fake news. E as características gerais do período socrático? A filosofia se volta para as questões humanas, como as questões morais e políticas. O ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e capaz de reflexão, capacidade para conhecer as coisas, alcançando o conceito ou a essência delas. E a preocupação do período socrático se volta para estabelecer procedimentos que nos garantam que encontramos a verdade, isto é, o pensamento deve seguir caminhos próprios, critérios próprios e meios próprios para saber o que é verdadeiro e como alcançá-lo. Em tudo
o que investiguemos. A filosofia, assim, está voltada para a definição das virtudes morais, das virtudes políticas, tendo como objeto central de suas investigações a moral e a política. Cabe à filosofia encontrar a definição, o conceito ou a essência dessas virtudes, para além da variedade das opiniões, para além da multiplicidade das opiniões. As perguntas filosóficas se referem a valores como a justiça, a coragem, a amizade, o amor, a beleza, etc., que constituem os ideais do sábio e do verdadeiro cidadão. É feita, então, uma separação radical entre, de um lado, a opinião e as imagens das coisas trazidas por nossos órgãos dos sentidos, hábitos e tradições, e, de outro lado, as ideias. As ideias se referem à essência íntima, invisível, verdadeira das coisas e só podem ser alcançadas pelo pelo pensamento puro, que afasta os dados, os hábitos recebidos, os preconceitos, as opiniões. A reflexão e o trabalho do pensamento são tomados como uma purificação intelectual que permite ao espírito humano conhecer a verdade invisível, imutável, universal e necessária. A opinião, as percepções e imagens sensoriais são consideradas falsas, mentirosas, mutáveis, inconsistentes, contraditórias, devendo ser abandonadas para que o pensamento siga seu caminho próprio no conhecimento verdadeiro. Assim, a diferença entre os sofistas e Sócrates e Platão é dado pelo fato de que os sofistas aceitam a validade das opiniões e das percepções sensoriais e trabalham com elas para produzir argumentos de persuasão. Sócrates e Platão consideram as opiniões e as percepções sensoriais ou imagens das coisas como fonte de erro, mentira e falsidade, formas imperfeitas do conhecimento que nunca alcançam a verdade plena da realidade. E nesse aspecto nós temos no livro da República a maneira como Platão vai explicar essa distinção entre o mundo inteligível e o mundo sensível, através do mito da caverna, que nós discutiremos posteriormente.